Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. É uma noitinha, começo de noite meio chuvoso, frio, mudança de temperatura aí, mas graças a Deus nós estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz que não foi nós que nos escolhemos, mas Ele nos escolheu para que nós viéssemos a Ele. Então, se você está aqui nessa noite, eu estou aqui nessa noite, é porque Ele nos trouxe. Amém? Não pense você que você teve a sua vontade própria de sair da sua casa para vir até aqui. Não. Deus te trouxe aqui nessa noite com um propósito santo e divino. Primeiro, para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Segundo, para você se fortalecer e mostrar que você é a luz do mundo e o sal da terra. Amém? E depois de tudo isso, você vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Casas, passeios, dinheiro no banco, me empresta um pouco se tiver. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor nos trouxe aqui para glorificar o Teu nome, e nós queremos, ó Deus, nesta noite abrir os nossos corações para entregar o nosso perfeito louvor e a nossa perfeita adoração. Nós sabemos que tudo podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor, e é por isso que nós estamos aqui na força do Seu poder, Pai, para mostrar ao mundo, Senhor, que Tu és Deus, desde o princípio, Senhor. E nós queremos te engrandecer e te dar graça, saber que o Senhor vai adiante das nossas lutas, das nossas guerras, das nossas batalhas, e a vitória é certa, porque o Senhor nos garante que nós podemos tudo no Senhor. Em nome de Jesus, que Teu Espírito possa ter livre acesso nessa noite. Nós damos liberdade e nós confiamos que o mais Ele fará na minha, na sua, na vida de todos aqueles que estão presentes assistindo essa live. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja viva em cada coração e que frutifique com o propósito santo e divino que ela foi enviada, para honra, louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o Teu nome. Vamos declarar nesta noite quão poderoso é o nosso Deus? Aleluia. Leva nosso fardo, pecado também.
nessa noite. O Senhor está lutando as tuas guerras. Você crê nisso? Você é vitorioso em Cristo Jesus. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo. E como nós vamos bradar? E bradaremos grande ao Senhor. É o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor. Nós queremos deixar na cruz todos os nossos medos, todas as nossas incertezas, Senhor. Pois nós temos ao Senhor Jesus que nos guia ao Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Declare isso para Ele. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Deixa na cruz nessa noite. Vou deixar na cruz tudo que passou. Nós olhamos para Ti, Jesus. Olho para Você. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás.
deixamos ao pé da cruz e olhamos para Ti, Jesus. Corremos para Ti, Senhor. Declare mais uma vez. Vou deixar na cruz. Deixe na cruz nessa noite tudo que passou, tudo que ficou para trás, e olha para Ele. Corro para você, seu amor me chama, me chama. Aplauda Jesus. Aleluia. Quantos estão aqui nessa noite porque amam ao Senhor? Mas eu quero te dizer uma coisa. Antes de você amar ao Senhor, Ele já te amou primeiro. Você é amado dEle, você é escolhido dEle. E é por isso que você está aqui nesta noite. Não foi porque você mesmo quis vir. Ele te atraiu até a presença dEle. Então nós vamos declarar nesta noite que o Senhor me ama. Declare nessa noite: o Senhor me ama. E eu estou aqui para reconhecer este amor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Declare. Mesmo sendo fraco, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, olha o que Ele fez. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está de braços abertos, dizendo: filho meu,
pode colocar a mão no teu coração agora, neste momento, e fechar os teus olhos. Assim como nós cantamos na outra canção, vamos deixar na cruz. Vamos deixar na cruz todos os nossos medos. Vamos deixar na cruz todos as nossas fraquezas, as nossas tristezas. Neste momento, só pense o quanto amado você é, em tudo aquilo que o Senhor já te deu, em tudo porque você já passou e você foi forte porque Ele estava do teu lado. Não foi você sozinho que carregou aquela cruz. O seu Senhor estava ali com você, dizendo: filho, eu estou aqui. Vamos declarar mais uma vez: Deus me ama. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, por este amor. Quanto você é grato nesta noite. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, eu estou aqui para reconhecer que Tu és lindo. Senhor, eu não quero olhar para as Tuas mãos e pelas obras que Tu tens feito. Eu quero olhar para a Tua face e reconhecer quem Tu és, porque Tu és o único Senhor, o Deus que pode fazer. Mas antes eu quero reconhecer quem Tu és para mim. Tu és um Deus formoso, Tu és um Deus amoroso. E eu quero nesta noite me render totalmente aos Teus pés. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e nesta noite entregue tudo aquilo que você tem de gratidão no seu coração. Declare: Senhor, Tu és formoso. Aleluia. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Vamos declarar mais uma vez. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso és Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é
enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Toda a igreja, mais uma vez. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso és estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso és tocar em tuas vestes. Maravilhoso és te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Senhor, a nossa alegria é estar em tua presença. A nossa alegria é estar em tua presença, contemplando a tua face, contemplando a beleza da tua santidade. Você pode fechar os teus olhos, levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, não há outro tão formoso como tu. A minha melhor alegria, Senhor, é estar aqui, levantando as minhas mãos e entregando o meu coração a ti. Tu és formoso, tu és lindo, Senhor. Atrai a presença do Senhor aqui nesta noite. Atrai a presença do Senhor. Levante a sua voz, erga a sua voz e clame, 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 clame. Oh, oh, tu és formoso, Jesus. Tu és formoso, Jesus. E eu te louvo. E eu te louvo porque tu és santo. E eu te louvo porque tu és santo, santo. Vamos declarar mais uma vez o quão maravilhoso é esse Deus. Ei, querido, você não tem noção do Deus o Deus que você está servindo. Erga sua voz o mais alto que você pode cantar nesta noite. O seu Deus não é surdo, não. Não é porque Ele não vai escutar. É porque o inferno Ele vai escutar. E você vai pisar você vai pisar em cima da cabeça do diabo. A nossa boca, ela tem que ser uma fonte de vida. E nós vamos declarar o mais alto que nós podemos cantar, com o nosso coração e com a nossa alma, que o nosso Deus, Ele é poderoso, que o nosso Deus, Ele é lindo, que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor.
Trazemos um ambiente de unção para este lugar. A unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Correquei calamanaiaçá, xerianda e sorrequei calamanaiaci. Oh, amados, não basta apenas cantar. Você precisa ter esta convicção. O meu está muito agudo. Você precisa ter convicção de que algo espiritual está acontecendo aqui nesta noite. No ambiente de louvor e adoração, a glória do Senhor se manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é. Maravilhoso é Tocar em tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Pai querido, Deus amado, que a tua graça se manifeste nesta noite e nos alcance a todos com o teu poder. Que o teu nome seja glorificado hoje e todo sempre, e que possamos receber tudo que o céu tem preparado para nós nesta noite, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso, diz boa noite, seja bem-vindo, que Deus fale com você. Aleluia, glória a Deus. Como é bom tê-los aqui neste dia. Está frio, chuvoso, mas você em Cristo Jesus é mais que vitorioso. Posso ouvir um amém? Diga, eu vim. Olha para quem está do seu lado, diga, parabéns porque você veio. Muito boa noite a todos aqueles que estão em casa, em algum lugar de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Nós estamos falando de Bragança Paulista e transmitindo ao vivo este culto que chega nos 4 cantos. Estamos praticando o ID de Jesus, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Que você possa abrir o seu coração e desarmar a sua alma nesta noite para receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga, eu quero. Amém? Ontem nós tivemos o nosso curso de casais e foi uma bênção. Júlio ministrou, Elaine ministrou, só ouvi elogios, Deus abençoe. O Daniel e a Michele estão encabeçando este trabalho. E no dia 17, falei igual o gaúcho, né? 17 de junho, leite quente da dor de dente. No dia 17 de junho, nós vamos ter um jantar num lugar bacana, uma comida boa, um cardápio bem variado, vale muito a pena. Se você quiser saber mais informações, você deve entrar no site da Igreja da Fé Cristã.com.br e lá você vai ver um dos primeiros banners do jantar. E você deve fazer o quanto antes, porque nós vamos ter um número limitado de irmãos, vamos fazer para 50 casais, então vai dar cerca de 100 pessoas. Eu gostaria imensamente que você fosse. O preço é simbólico, perto do cardápio que nós vamos oferecer, bem assim, convidativo, por conta do refrigerante que está incluído, a sobremesa que está incluída,
e outras coisas também, tá bom? Fica aqui pertinho, ali, perto do Jardim das Palmeiras. O Hamilton e família já foram lá provar comida, provaram, né? Se dissesse que não era, a gente não ia mais fazer lá. É bom, né? É bom mesmo, filha? Então tá bom. Se está recomendado, né? A gente vai, tá certo? Teve um irmão aí que ele falou assim: pastor, vou arrumar uma namorada para poder ir. Eu falei: não, para, não é assim não, filho, não é? Ah, Jesus da glória. Oi, é você? Não? Oi, que foi? A Fabiana aqui, que olha lá, tem uma disponível lá. Aleluia, glória a Deus. Amém. É bom vê-los, é bom estarmos aqui nesse ambiente descontraído, né? Amém, glória a Deus. Então vai ser legal, então procura fazer a sua reserva o quanto antes, tá bem? O valor é simbólico, é R$85, tudo bem, Nilmar? Graças a Deus, R$85 por pessoa, não é? E temos lá, o cardápio está aí ou não? Está fácil aí? Vamos dar uma olhadinha no cardápio, é bom ver, né? Ó, tudo incluído aqui, ó. Buffet de saladas, temos lá uma variedade grande de saladas, buffet de sopas, né? Uma variedade também, rodízio de carne, vamos falar de carne, né? Vamos lá, nessa hora o crente cai na carne, né? Picanha Angus, é daquela maturada boa, não é? Lá vai ter picanha, ô mal acabado. Miolo de alcatra, fraldinha no alho, maminha, cupim, queijo na brasa. Chouriço é uma carne, não é aquela linguiça de sangue não, tá? Que a gente não come. Coração de alcatra, queijo coalho, costela no bafo, medalhão de frango, coração de frango, linguiça bragantina, etc. Vai ser bom demais, né? Depois, o que mais tem? Ó, tem o buffet quente, né? Um monte de coisa também, as bebidas, sobremesas e massas ao vivo. Você escolhe lá, né? Fazer a sua massa, talharim, espaguete, penne, fettuccine, ravioli, farfalle, fusilli e outros aí. Vai ser muito legal, né? Então, vamos estar junto lá, é ou não é? Bonitão, hein? Quero ver vocês bonitos. É um dia especial, né? Dá de presente para a esposa: querida, você aceita jantar fora comigo no dia 17? Diz para ela aí, você que é casado, né? Se tiver um pretendente aí perto da Fábia, ou perto do Diogo ali, não sei, você manifestou aí, eu não sei. Ó, tem alguns irmãos que não têm condições de pagar. Se você de repente sentir no coração de semear, tá bom? Vai ser bacana isso. Legal. Tivemos também o nosso encontro de jovens e adolescentes ontem, paralelo ao dos casais. Que mais? Durante a semana nós tivemos o nosso alinhamento ministerial, né? Tem a foto aí da galera que veio no alinhamento ministerial? Ó, quanta gente bonita, gente. Os feios não vieram. Brincadeira, hein? Tem irmão que leva tudo ao pé da letra, fica bravo comigo. Teve gente que trabalhou, teve gente que estava na faculdade, teve gente que estava doentado, tem gente que não veio porque não quis vir mesmo. Olha aí que bênção. Glória a Deus. Obrigado, querido. Só isso? Beleza. Amados, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, e eu gostaria que você pudesse recebê-la com muita sede e muita fome. Por conta do quê? Muitas vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos oferece, e por conta disso nós não recebemos
um milagre que nos espera. E Deus conhece a história de vida de cada pessoa que está aqui nesta noite. Deus sabe como você está neste momento, da apreensão do seu coração, se você está chateado, aborrecido, magoado com alguma coisa. Você que está pensando na semana difícil que está por começar, eu quero te falar que Deus é com você, e que Ele tem livramento para a tua vida. E quando você abre o teu coração para receber algo de Deus, você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Deus tem algo para você. Diga: Deus tem algo para a minha vida, em nome de Jesus. Eu gostaria de dar boas-vindas aos nossos amigos, amigas, convidados, visitantes que estão aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Pai querido, fala conosco através da Tua santa palavra. A Tua palavra aberta é a Tua boca aberta falando conosco. Queremos receber algo do céu nesta noite, em nome de Jesus. Eu estou no ministério há cerca de 30 anos. E já passei por muitas experiências. E gosto de compartilhar muitas delas com a igreja, porque nós crescemos juntos. Nós temos dois tipos de pessoas. E você precisa saber em que grupo você se encaixa. O inteligente, ele aprende com os seus próprios exemplos, e o sábio com exemplos dos outros. Durante muito tempo na minha vida, eu não entendia este princípio, e eu passei por situações que não deveria ter passado, se eu tivesse tido sensibilidade para aprender aquilo que Deus estava me ensinando. O tempo todo, Deus está falando com você. O tempo todo, o Espírito Santo quer te ensinar alguma coisa. E depende de você, este aprendizado ou não. O inteligente aprende com os seus próprios exemplos e os sábios com os exemplos dos outros. Dia desses eu estava com um grupo de pastores e nós estávamos conversando a respeito de famílias. As famílias que fazem parte da igreja, as famílias que são muito importantes no desenvolvimento e sustentação de qualquer ministério. Nós costumamos falar que o nosso chamado se efetiva em casa. O ministério, ele se confirma em casa. Tudo começa em casa. Quando, por exemplo, a família não está bem, logo, a vida de todos passa a sofrer por um abalo, algum tipo de crise. Então, nós precisamos entender algo importante nesta noite. Vamos falar sobre a importância de ser família de Deus. Vamos repetir comigo? A importância de ser família de Deus. Porque quando você entende que você não é apenas uma família, mas agora você é uma família de Deus, isso significa que você conta com uma blindagem espiritual, onde Deus vai te proteger, guardar e livrar de muitas malignidades. Quando você de repente
não compreende o que é ser uma família de Deus, você incorre no perigo de viver fora dos princípios e valores que norteiam o reino de Deus. Hoje nós temos visto muitas famílias no mundo se desfazendo, e nós não podemos permitir que este espírito entre dentro da igreja, porque o nosso trabalho aqui é de reconciliação. O nosso trabalho aqui é de ministrar e ensinar o perdão, porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. As famílias lá fora estão se perdendo por conta dos ataques que têm sofrido, e são ataques ferrenhos, muito fortes, do inferno. E se eles não conhecem a Deus, não existe temor no coração para fazer a vontade do Senhor. Quando nós andamos com Deus, nós andamos com a mão no freio, no breque. Qualquer coisa a gente puxa. Por quê? Porque nós não queremos viver segundo o padrão do mundo. Nós não queremos fazer aquilo que para o mundo é normal. Nós queremos ser diferentes. E ser diferente muitas vezes implica em sofrer o desprezo, piadas, perseguições de pessoas que não conhecem o amor de Deus. Eu quero falar com você nesta noite sobre isso. E eu quero falar da família que conhece a Jesus, da família que não conhece a Jesus, da família que está dentro da igreja e serve em alguma área. A tua família conhece a Jesus? A tua família está salva? A tua família está na igreja? Qual é a vontade de Deus para a sua família? Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Imagina só esta questão familiar. Família junta fazendo a vontade de Deus. Isso pode ser uma grande bênção ou uma grande maldição. Nunca coloque a culpa no diabo, porque as escolhas e decisões sempre são suas. Por que eu digo isso? Porque quando nós começamos a andar com Deus, nós nos empolgamos na nossa alma e nós queremos fazer alguma coisa. E quando, por exemplo, nós usamos o neófito recém-plantado, novo convertido, muitas vezes ele não tem estabilidade para permanecer, por conta de algumas coisas que podem acontecer e comprometer o seu chamado. Então nós estamos aqui para clarificar um pouco isso para você entender algumas coisas que talvez você ainda não entenda. Estar dentro de uma igreja, servir ao Senhor, que coisa linda. Olha só
Que privilégio! Quem está aqui como família, e a sua família tem um chamado lindo para servir a Deus na terra. Eu quero falar para você que está aqui, de repente, não teve ainda essa experiência. Eu gostaria de lhe dizer que o Senhor também quer te usar. Temos aqui tantas pessoas habilidosas, talentosas. O Espírito Santo quer distribuir dons para usar você, porque esse mundo está carente, esse mundo está se perdendo, este mundo está caminhando para o abismo, e somente a igreja do Senhor Jesus vai poder fazer alguma coisa para salvá-los. Quem não tem marido, quem não tem o marido, quem não tem a esposa, quem não tem os filhos convertidos, sofre porque não estão juntos, servindo a Deus na mesma igreja. E sempre ouvimos esta oração: pastor, ore pelo meu marido, ore pela minha esposa, ore pelos meus filhos. Eu gostaria muito que a minha família estivesse aqui comigo, servindo a Deus. Por outro lado, quem tem este grande privilégio, como já falei, de ter a sua família congregando na mesma igreja, muitas vezes não reconhece o favor de Deus, não valoriza, não colabora para a sua família viver tudo que o céu tem preparado para esta casa. Quem viveu a experiência de ter um casamento sem Deus, um marido ou uma esposa que nunca se converteram, ou filhos rebeldes, aprende a dar valor ao chamado, ao propósito e ao altar de Deus. Uma família salva é gerada por noites intermináveis, muitas lágrimas, joelhos dobrados, intercessões na madrugada, sofrimento solitário. E quando você pensa que Deus te abandonou porque tudo parece que piora, vem um grande terremoto onde tudo é abalado, e com grande força não fica pedra sobre pedra. Por quê? É aí que do caos vem a mudança. Talvez você não entenda o momento presente da tua vida, mas eu quero que você reflita sobre isso. É do caos que o Senhor pode promover grandes mudanças e transformações. A bem da verdade, nós queremos entender o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando, entendendo eu ou não, mas Ele geralmente não faz do meu jeito, e talvez não faça do seu jeito, Ele faz do jeito certo. Quando nós entregamos o controle da nossa vida para Deus, Ele vai assumir o controle, e Ele vai fazer o que precisa ser feito. Deus pode não fazer aquilo que eu gostaria, mas Ele vai fazer aquilo que eu preciso. É assim que as coisas funcionam. Como é importante ter uma família que serve a Deus, que tem amor e se dedica à obra de Deus, servindo os irmãos em uma igreja. Seja no altar, tocando, cantando, dançando, pregando, ensinando, ministrando, seja na linha de frente, ou seja nos bastidores, no som, na iluminação, na multimídia, telão, transmissão dos cultos, nas fotos, registrando os melhores momentos, na publicação das redes sociais, no estacionamento,
acolhimento, recepção, cadastro, introdução, assistência, seja no ministério infantil, de jovens, adolescentes, homens, mulheres, melhor idade, empresários, casais, ou em uma célula, seja na limpeza, festas, eventos, teatros ou encontros, reforma, manutenção, ou no jardim, seja no anonimato da oração, na parte burocrática da administração, fazendo parte da equipe de gestão, nos atendimentos, no discipulado, como conselheiro, cuidando dos de dentro e dos de fora, como manda a palavra, cumprindo o ID de Cristo e transformando vidas pelo Evangelho. Qual a nossa razão de existir? Vou perguntar de novo, qual é a nossa razão de existir? Se não, por amor a Deus e sua obra, onde vamos aprender a servir os irmãos e sacrificar as nossas vidas por eles. Só que muitas vezes este sacrifício não desce garganta abaixo. Muitas vezes temos uma indisposição, um mal-estar involuntário, porque é difícil e complicado lidarmos com o outro. E fazer a obra de Deus implica em amá-los como eles são. E você acha que servir a Deus e fazer a obra vai ser um mar de rosas? Você vai ser caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, criticado, execrado em praça pública. O próprio Jesus disse: eis que vos envio para o meio de lobos. E nós pensamos muitas vezes que os lobos estão lá fora e os lobos estão aqui dentro. Esta é uma realidade de todas as igrejas. Nós precisamos de discernimento espiritual para podermos amar aquele que não é amável, servir aquele que muitas vezes só suga. No reino de Deus nós temos dois tipos de pessoas: os doadores e os consumidores. Quem você é? Então nós vamos lidar com aquele que muitas vezes vai roubar tua paciência, vai te chatear, vai te aborrecer, vai fazer algo que pode te desestabilizar. Mas quando você ama a Deus, você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem. E você converte este coração, você não se torna como ele. Você não paga com a mesma moeda. Você vai ensinar com o seu bom trato. Você vai ensinar sendo gentil. Você vai ensinar sendo paciente. E aquela pessoa muitas vezes é resistente, ela é teimosa, ela é cabeça dura, ela é teimosa. Mas Deus te chamou para você ser um espelho para esta geração, para você ser um modelo, para você ser referência. Então, se você estiver servindo a Deus, você vai ser bombardeado, para você deixar de servir, para você deixar de fazer o que você foi chamado para fazer. Essa é uma estratégia do diabo, porque o diabo não quer você na linha de frente, o diabo não quer você como ponta de lança, o diabo quer você simplesmente sentado, de braços cruzados,
muitas vezes apenas como um crítico. Olha para a história e me fala o nome de um crítico que ficou registrado nos anais do tempo. Ninguém se lembra dos críticos. Geralmente o crítico é aquele que não entende o processo e que tem que falar contra, porque precisa de ibope. Mas nós aprendemos que crítica não nos derruba e elogio não nos exalta. Quando você aprende alguns princípios no reino de Deus, você vai estar disposto a dar a tua vida por aquele que não merece. Você vai amar os seus inimigos, abençoar aqueles que te amaldiçoam, fazer o bem aos que te perseguem, fazer o bem aos que te odeiam e orar pelos que vos perseguem. Deus não te chamou para fazer algo fácil. Se você for analisar a coisa de uma forma mais pessoal, você vai descobrir que a pessoa mais complicada de você lidar é você mesmo. Agora, quando nós somos bem resolvidos, não importa o que as pessoas nos façam, nós vamos glorificar o nome do Senhor com o nosso testemunho de amor, de perdão, de reconciliação. Então o diabo, ele tenta de todas as maneiras impedir as famílias de se converterem. E depois que a família se converte, o diabo quer dividir as famílias. Por incrível que pareça, todas as igrejas têm, por exemplo, um marido que congrega numa igreja, a esposa congrega em outra igreja. Não é o correto que se faça assim. O certo seria a família estar toda servindo a Deus no mesmo lugar. Mas o diabo, ele ataca, porque o importante não é fazer do jeito que Deus quer, é do jeito que a gente acha. Muitas vezes os pais estão no lugar, os filhos estão em outro lugar. E a gente respeita. Mas antigamente não era assim. Hoje as famílias modernas mudaram muito. O marido não quer ir mais jantar com a esposa, ele prefere sair com os amigos. A mulher não gosta de sair com o marido. As amigas são mais interessantes. Elas curtem e gostam daquilo que ela também gosta. Chega o dado momento onde os filhos, eles vão bater asas e voar para longe. Os pais muitas vezes vão sentir muito, mas não podem fazer nada. Chega uma determinada hora onde os filhos podem fazer coisas muito erradas e deverão pagar um preço alto por isso. Mas os pais ensinaram até ali o que deviam fazer para ter uma vida em sociedade, para viverem bem. Por outro lado, nós precisamos da palavra para aplicar na nossa vida, porque tem hora que somente Deus, Ele pode converter o nosso coração. Por isso que a palavra diz em Malaquias, que os pais converterão o coração dos filhos, os filhos o coração dos pais. Os filhos converterão o coração dos pais. E o diabo, ele vem e ele bombardeia.
Cada um quer de um jeito, cada um quer um lugar. Ninguém para dizer assim: Deus, o que é que o Senhor quer de nós? Porque quando nós servimos como família no mesmo lugar, nós oferecemos muito perigo para o inferno. As igrejas tradicionais históricas, elas ainda trazem esta tradição no seu bojo, mas a modernidade tem afetado também as igrejas, e aquilo que muitas vezes achamos que não tem importância, para Deus é importante. Quando Deus disse para Salomão a respeito das mulheres estrangeiras, das mulheres estranhas, ele não ouviu o conselho de Deus, e ele acabou se envolvendo com mulheres que serviam a outros deuses. O que acontece com este homem que tinha tanta sabedoria? Ele se perde, porque ele deixa de ouvir a Deus para ouvir agora as suas mulheres. Ele fez templos para deuses pagãos, deuses estranhos. Ele oferecia sacrifícios junto com as suas esposas, com as suas mulheres. Ele fez aquilo que era afrontoso aos olhos de Deus, porque ele não deu ouvidos. A palavra de Deus era que não faltaria descendentes para Davi. Mas Salomão, ele se desvia do caminho. E muitas vezes nós podemos sofrer algum tipo de influência, direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Isso nos afeta, então nós precisamos abrir bem os nossos olhos, para discernir o que realmente Deus quer fazer através de nós. Conversava com estes pastores, estes líderes, e eles falavam a respeito das dificuldades que eles têm enfrentado em suas igrejas. O pai é muito flexível. Não estou falando que o pai tem que ser um déspota, um ditatorial. Mas o pai, o marido, o homem da casa, ele perdeu a voz. Ele não tem mais autoridade. Como acontecia com Salomão, ele não percebe que ele está sendo influenciado e manipulado pela esposa por conta de uma inspiração errada. Então nós, como homens de Deus, nós precisamos nos voltar para Deus e dizer: Deus, me ensina a cuidar da minha casa, me ensina a cuidar da minha família, me ensina a cuidar do meu lar. A mulher diz para o marido: eu vou para a igreja. O marido diz: hoje eu não vou. Muitas vezes o marido convida a esposa: vamos? Ela fala: não, eu não quero. Quando não, os filhos ficam em casa: vamos nós, e deixa as crianças lá. Elas ficam nos joguinhos, ficam na internet, fazem qualquer outra coisa para se entreter, mas não agradam a Deus. É um princípio, amados. O domingo é o dia do Senhor. É claro que para nós todos os dias são consagrados a Deus, mas o domingo é importante, porque nós nos reunimos como família para poder ir buscar a Deus. E nós neste encontro chorávamos pelas famílias, porque quem é família não percebe, não entende, não compreende. A alma está cauterizada. Não tem problema, quer ir para o céu vai, não quer ir para o céu, vai para o inferno. Eu estou orando por você, mas que oração é esta?
onde falta sabedoria, discernimento e estratégia. Porque o marido às vezes não está bem, a mulher, ela tem que ter aquele jeitinho de levá-lo à presença de Deus. Porque o mesmo jeito que a mulher tem essa habilidade que é natural dela, de levar o homem para perto de Deus, tem para levar ele para longe de Deus. Lembra de Dalila? Lá do Sansão? Ela arrancou dele um segredo espiritual. Ela foi extremamente sedutora. Ela acabou levando ele a perder o que recebeu um dia de Deus. Então tem coisa que a mulher pode fazer para melhorar as coisas em casa, para melhorar as coisas no trabalho, para melhorar as coisas na igreja, para melhorar o relacionamento entre os irmãos. A gente não deve se comportar como vítima. Por exemplo, numa igreja, tem um grupo que a gente gosta e outro grupo que a gente não gosta. Eu vou com a cara desse irmão, mas eu não suporto esse outro. Quando o irmão chega, você já espirra. O problema não está com os outros, está com a gente. Imagina se Jesus fosse assim. As pessoas não seriam alcançadas pela graça de Deus. Jesus ter pendurado na cruz antes de morrer, abre a boca e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Você consegue compreender a importância que você tem em sociedade, a importância que você tem na sua casa, no seu lar, na sua família, a importância que você tem junto aos teus parentes, a importância que você tem com a tua vizinhança, com os seus colegas de trabalho, colegas de escola, companheiros de trabalho. O tempo todo, ou Deus vai te usar, ou o diabo vai te usar. Vocês se lembram de Pedro? Jesus disse: arreda-te de mim, Pedro, o Satanás. Arreda-te de perto de mim, Satanás. Ele não chamou Pedro de Satanás. Naquele momento, Satanás estava usando Pedro, e ele discerniu. Eu amo minha esposa, mas muitas vezes ela vem com uma conversa que eu digo: para, isso não vem de Deus, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou aceitar estas sementes no meu coração. E dependendo do que eu ouço, eu digo: eu vou continuar amando esta pessoa do mesmo jeito que eu sempre amei. Isso que chegou ao meu conhecimento não vai afetar a minha relação com essa outra pessoa. Então nós precisamos ter este discernimento. Os teus ouvidos não são caixotes de lixo, porque tem coisa que vai gerar morte na sua vida. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, preste atenção, não estamos falando do ímpio, estamos falando daquele que congrega no mesmo lugar que nós congregamos, daquele que serve conosco, aquele que louva, aquele que adora, aquele que serve num departamento, no ministério, que faz alguma coisa. O pressuposto é que todos os irmãos são convertidos. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for fornicador. O que é um fornicador? É o solteiro que tem relações ilícitas com outra pessoa, com outra mulher, o homem com a mulher. É um fornicador.
o avarento, o idólatra, o maldizente, ou o beberrão, ou o roubador, com tal nem ainda comais. O que quer dizer isso? Preste atenção. Não é que você tem que se isolar do mundo. Jesus disse isso na oração sacerdotal. A minha oração não é que eles sejam tirados do mundo, mas que resistam às tentações. Porque o tempo todo você está sendo tentado e você muitas vezes não percebe. Pode deixar no telão. Quando Paulo faz esta relação de pecados, não é para condenar o pecador, mas é para dizer para você: você não pode entrar debaixo de uma influência, porque se você convive com aquele que está no pecado, logo você vai ver o pecado não tão pecado assim, vai ser algo normal para você. E aqui está dizendo, para não sentar e comer com maldizente. Por quê? Porque enquanto você está de boca cheia, enquanto você está mastigando, você vai ouvindo palavras, e palavras são sementes, e você diz: não, pode falar que eu tenho maturidade, e muitas vezes aquelas palavras vão cair no seu coração, e mais cedo ou mais tarde, estas palavras vão crescer, vão florescer e vão dar frutos. É quando você fica mal, é quando você entra em crise, é quando você entra em conflito, por conta de palavras que você ouviu, por conta de coisas que você aceitou no seu coração. Então, quando a relação está ali, não é para a gente condenar o pecador, não é para você apontar o dedo, não é para dizer: é para você, não, é para a gente entender que existe uma influência, e dependendo, se você não souber lidar com o pecado, logo você vai estar debaixo desta influência, deste poder de influência. A palavra fala de irmãos. Nós precisamos ser seletivos, nós precisamos ter discernimento, para poder edificar uma igreja forte, porque muitas vezes nós podemos estar cooperando com o inimigo para destruir a igreja que Deus nos deu, a igreja do Senhor Jesus. Com os tais nem ainda comais, diz a Bíblia. Obrigado. O reino, o que o reino das trevas faz? O tempo todo, ele vai atacar você em suas emoções e sentimentos, te abalando psicologicamente, para atingir a obra de Deus na terra. Sem maturidade, debaixo de uma influência maligna, você vai fazer cobranças injustas, acusações levianas e ataques infantis, muitas vezes para o teu próprio marido, ou para a tua própria esposa, que servem a Deus, ou para os teus filhos, ou sobre qualquer outro irmão ou irmã. Você vai ver coisa onde não tem, vai atacar e machucar quem Deus colocou do seu lado para fazer a obra de Deus com você, vai separar e destruir um lindo propósito por vaidade e orgulho pessoal. Deus sabe o que você pensa, Deus sabe o que você sente, Deus sabe o que você fala. Não pense que vocês estão só quando conversam. Deus está ouvindo, e em muitos casos o diabo se faz presente. Porque muitos se afastam, guarda isso, se queremos ser uma igreja forte. Por que que muitos se afastam? O que o inferno quer é que você busque os seus próprios interesses. Preciso pensar no meu futuro, na minha empresa, nos meus projetos, em ganhar dinheiro. Não vale a pena viver enfurnado dentro de uma igreja. O que você ganha com isso? O tempo está passando, vamos alçar voos maiores,
nos aventurar, saltar do penhasco. A grande verdade é que a Bíblia diz assim: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Deus, Ele quer te abençoar, mas a prioridade na nossa vida deve ser servi-lo. Mateus 6,33: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A vontade de Deus é de abençoar você, mas a tua vontade deve ser de ser uma bênção para Deus, ser uma bênção na vida dos irmãos, porque chega uma hora que a pessoa, ela abandona a fé. Como eu já disse, ela vai acabar ficando numa igreja, sem fazer nada, de braços cruzados, entra, é o último a chegar e o primeiro a ir embora. Por quê? Por conta das frustrações, decepções, desilusões. Vocês conseguem me entender que o diabo, o tempo todo, ele faz isso com vocês? Irmãos com um chamado aqui, estou falando com pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, servos, pessoas importantes. Deus te pegou lá no mundo, perdido, no lamaçal, no charco, no lodo de pecado, e Ele te trouxe, Ele te limpou, e Ele agora está te tratando. E essa parte que é para nós complicada, porque vai lidar com o nosso caráter, personalidade, temperamento. Deus precisa forjar em nós uma identidade. Nós precisamos nos parecer com Jesus. E muitas vezes nós não queremos nos parecer com Jesus. Pastor, eu não tenho sangue de barata. Comigo é assim, pastor, bateu, levou, do jeito que vem, vai. Tipo assim, o Leandro que quer dar tiro, o Juninho que quer dar tiro. Mudou agora, né? Graças a Deus, né? Vocês entendem isso? Pastor, eu danço conforme a música. Preste atenção. Como pastor, a gente aprende a engolir sapo de perna aberta. A gente aprende a se calar. A gente aprende a não permitir que o diabo entulhe o nosso coração, a pensar naquilo que é bom, honesto, de boa fama e que glorifica a Deus. Nós aprendemos a trazer cativo todos os pensamentos contrários, em nome de Jesus. Sabe por quê? Isso implica em santidade. Você pode não ser pecador porque você mata, porque você rouba, ou porque você faz qualquer outra coisa mais grave, mas de repente o pecado ele entra na sua vida de forma sucinta. Ciúme, inveja, coisas simples. Eu sentei com uma irmã dia desse, ela falou: pastor, o senhor só vai na casa de rico. Eu falei: fala um rico que eu tenho na igreja. Não, porque o senhor só vai na casa do irmão fulano, do irmão ciclano, do meu beltrano. Olha o que é maturidade. Em vez de ele vir com esse discurso, não era melhor ele chegar e falar assim: ó pastor, eu queria convidar você para comer uma coisinha comigo em casa no domingo, com a minha família. Tamo junto, irmão, é nós. Acabou. Aí eu disse: sabe o que é isso? É ciúme. Não tenha ciúme do seu irmão mais novo. O irmão mais novo chegou, o pastor tem que cuidar dele. E o irmão mais velho já era para estar cuidando de outros novos também que chegaram. Não é fácil, amados. Por isso que a igreja ela precisa ser unida. A Bíblia diz que um reino dividido não prospera. Que é uma igreja que cresce, o segredo é ser saudável.
começa assim mesmo, pastor cuida, mas depois ele abandona. Amados, essa não pode ser a nossa cultura. Eu estou aqui em nome do pastor, eu estou aqui fazendo a parte do pastor, eu aqui é como se o próprio pastor estivesse aqui, mas eu vou compartilhar com ele, ele vai ter muito prazer de vir aqui tomar uma xícara de café com você. Sabe, amados, uma das coisas que eu não abandono é a minha origem. Eu sou simples. Eu costumo às vezes dizer que eu vou em alguns lugares visitar algumas pessoas que pastores bambambam não vão, porque chega uma hora que eles se esquecem da origem, da onde vieram. E eu oro a Deus para que isso não aconteça. Amados, fomos ver um homem de Deus no ginásio da Portuguesa. Daqui a pouco ele chega com uma limusine. E aqueles crentes tietando. Ridículo. Guarda-costas. Enormes. Ninguém podia chegar perto. Perdeu o brilho. Perdeu a graça. Perdeu a beleza. Isso não glorifica a Deus. Quando os discípulos chegaram, não, nenhuma criança perto de Jesus. Jesus disse: deixar as crianças, os pequeninos chegarem até mim. Nicodemos chegou lá no meio da madrugada. Pedrão abre a porta e diz: o que você quer? Está fora de horário, o mestre já está dormindo. Eu estou parafraseando, tá? Aí chega Jesus, diz: quem é Pedro? Ninguém. Não incomodes o mestre. Pedro, diga que eu vou atender. Você imagina Pedrão contrariado lá no canto, de cara feia para Jesus e para Nicodemos. Nicodemos se converteu nesse encontro, amados. O Everaldo me contou algo lindo ontem. Ele falou a respeito de um garoto que se atrasou na saída. E quando ele vai ao encontro desta criança e pergunta o que foi que aconteceu, ele falou que se atrasou. Mas a professora, a supervisora, a diretora, sei lá, disse: é que ele ficou falando de Jesus para os amiguinhos. E ela brincou: se os amiguinhos se converterem, valeu. Nós somos fonte de bênção e terminal de maldição. Então nós temos que aprender. Não vou criticar, vou elogiar. Porque crítica mata, a nossa língua mata. Nós precisamos ministrar vida, reconhecer o trabalho dos irmãos, reconhecer o trabalho das irmãs. Amados, não é fácil estar aqui na frente, não é fácil fazer alguma coisa, não é fácil servir. Enquanto os irmãos estão na madrugada, dormindo, roncando, babando e outras coisas, a gente está orando pelos irmãos. Enquanto os irmãos estão enchendo a barriga, a pança, o bucho, nós estamos jejuando pelos irmãos. Sabe por que você está aqui? É porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Então Deus precisa de pessoas com espírito de profeta para estar aqui e profetizar junto. Igreja saudável, igreja que vai crescer. Vamos romper, vamos servir com amor, vamos nos dedicar pelos irmãos, vamos nos sacrificar por eles. Em momento algum você vai abrir sua boca para amaldiçoar. E quando tiver que falar alguma coisa, fala com sabedoria para a pessoa certa.
sem arrogância. Você vai entender uns princípios agora. Então Marcos capítulo 8, versículo 36 diz: do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Amados, eu sou pastor. Teve um tempo no meu ministério que eu disse: não quero mais ficar em Bragança Paulista. Eu sofri muito nessa cidade. Eu fui perseguido, injustiçado, ameaçado. Aí um dia eu estava na igreja do pastor Davi Clava, Igreja Batista da Lapa, num seminário de oração e intercessão com a Valnice Milhomens. Me lembro que eu subi a escada para ir na galeria, estava lotado, e uma senhora estava na porta. Uma senhora preta, hoje tem que falar preta, antes era negra. E se falar de cor, o politicamente correto te condena também, porque não. Então essa senhora olhou para mim e disse: meu jovem, Deus quer te falar. Eu falei: fala, que o teu servo ouve. Ela disse: Deus está te falando, não venha para São Paulo, fique na sua cidade, Deus vai te usar onde você foi machucado, onde você adoeceu. Deus falou comigo. Recebi convite de ir para uma outra cidade. O pastor era um grande empresário daquele lugar. Ele disse: construir uma grande igreja. Você vai comigo na concessionária, você escolhe o teu carro, 0 quilômetro. Vou te pagar X como sustento e manutenção pastoral. Venha para cá e você não vai ter nenhuma preocupação. Eu fui orar, e Deus não me autorizou a ir. Eu disse para ele: te agradeço, mas Deus não me autorizou a ir. Tive em 30 anos vários convites. Há um tempo atrás um amigo me ligou e disse: Alberto, você pode vir pregar aqui na nossa igreja? Eu digo: posso. Que dia? Tal dia. Está livre a agenda? Eu falei: claro, dá para ir. Ele falou: então tá bom, me dá o número do Pix, estou te depositando R$5.000 na conta. Eu falei: mas peraí, qual é o tema? Ele falou: crescimento de igreja. Eu falei: arruma outro. A nossa igreja está em processo de crescimento ainda. Estamos aprendendo como fazer. Eu não sou a pessoa mais adequada para estar aí. Eu podia ir por causa da oferta. Mas pastor, tudo isso, a igreja dele é grande, a igreja dele é próspera, a igreja dele é abençoada. A nossa também é, amém? Mas no lugar de 5 a gente dá 50. Ou 500. É de acordo com a fé. Nós temos pastores, homens de Deus que me ligam, e eles dizem assim: pastor, por que você não me convidou mais? Eu falo: olha, depois do Covid a gente está normalizando a situação. Ele falou: você não precisa me dar oferta, eu vou para aí, prego, pago a minha passagem de avião, fico no hotel, você não tem despesa nenhuma, tua igreja não vai ter despesa nenhuma. Sabe quem é esse pastor? É um pastor que não é mercenário. Sabe por que eu disse não para esse convite? Porque eu não sou mercenário. Vocês estavam aqui no culto, onde um pastor americano me disse: Deus está te dando uma igreja na América. Eu podia ir, colocar outro aqui no meu lugar, mas Deus não me autorizou a ir. Deus, Ele vai te frear muitas vezes. Você vai querer sair do emprego, Ele vai dizer: não sai ainda. Você vai querer investir, Ele vai dizer: cuidado. Então vocês têm que ter muito discernimento a respeito do que Deus tem para vocês, e daquilo que o diabo também tem. Se lembram?
Jesus, em Mateus 4 e Lucas 4, é tentado pelo diabo. Ele é levado ao pináculo do templo, e o diabo diz: te darei todo o poder, se prostrado me adorares. E Jesus recusou a proposta do diabo. Nós não podemos nos mover por propostas, nós temos que nos mover por propósitos. Muitas vezes eu fui convidado para fazer igreja em outro lugar, e teve um pastor uma vez, que acredito que foi até usado pelo diabo. Ele disse assim, porque ele mexeu com o meu brio, ele falou: Alberto, você está no meio de um povo que não te valoriza, não te reconhece, não te recompensa. Eu falei: o meu galardão vem do alto, o meu galardão vem de Deus. É Deus quem me sustenta, é Deus quem me mantém, é Deus quem cuida de mim. Então eu fico com vocês, até Deus dizer para eu ficar. E eu quero dizer que eu amo vocês, sendo do jeito que vocês são. Alguns só gostam de mim, mas outros eu sei que se eu precisar de um rim, eles me dão. Nós precisamos estar aliançados, amados, para poder fazer a vontade de Deus. Caso contrário, nós vamos estar aqui pensando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nosso coração está longe dele. Como disse o profeta, e Jesus mencionou: me buscam da boca para fora, e não do coração para dentro. Eu me lembro de uma mãe que ela estava tão entristecida com o marido, tão cansada, e ela resolveu ir embora de casa. Então ela deu banho nas crianças, colocou eles sentadinhos na cama, e ela morava no mesmo quintal dos parentes do marido dela. E ela então estava se despedindo dos filhos, sem os filhos saberem, porque nem idade tinham para isso, para saber que a mãe estava indo embora. Aí ela me disse depois: pastor, eu dei o último beijo no meu filho, eu dei o último beijo na minha filha, e quando eu estava me afastando, eles olharam com aqueles olhinhos tristes, sem saber o que estava acontecendo, talvez suspeitando. Na hora, eu voltei para trás e desisti de ir embora, pastor. E Deus consertou esse casamento. Muitas vezes a gente quer ir embora também. E eu costumo dizer o seguinte: se você está tendo uma colheita ruim, você deve prestar atenção nas sementes que você está plantando. Se você quer mudar sua colheita, muda a semente. Não é mudar o solo, é mudar a semente. Cuidado com a voz que você está ouvindo. Se você sair do propósito de Deus, sua vida pode ser arruinada. Você pode até ver resultados, mas pode estar fora da vontade de Deus. Como você está vivendo sua vida? O que você está fazendo para Deus? Como você serve ao Senhor e aos irmãos? Pergunta: por que você esfriou? Não está fazendo mais nada? E aos poucos, o que resta, você está entregando. Como eu disse, só assistir o culto e ir embora.
Deus fala com você que ensaiou por muitas vezes de falar com o pastor para entregar o que Deus entregou nas suas mãos para fazer. Não deixe que as setas inflamadas do inferno atinjam você. Mantenha o escudo da fé embraçado e levante bem alto. Aqueles que foram atingidos ficam fracos, desmotivados, sem iniciativa, pensam todos os dias de parar, desistir, pular do barco, mudar de igreja. Quando você não está feliz com a sua colheita, mude as sementes, não mude o lugar. Nesta conversa que nós estávamos tendo, um pastor, ou melhor um líder, ele compartilhou uma palavra muito interessante. Porque nessa discussão começaram a falar assim, se cada um entendesse com discernimento o que Deus está fazendo em suas vidas, tudo seria diferente. Aí um contou uma ilustração, falou assim, pastor, um líder, ele disse que estavam conversando numa reunião com os irmãos, líderes de célula, e fizeram uma pergunta, se fosse para você ser um dos discípulos, quem você seria? Aí a pessoa pensa, talvez um Pedro, Tiago, João, mas teve um irmão lá que surpreendeu, ele falou, pastor, ele me surpreendeu, porque ele disse assim, se eu fosse um dos discípulos, eu seria Judas, e ninguém quer ser Judas, mas ele assumiu, ele disse, eu seria Judas, por conta da minha deslealdade, conversas paralelas, pelas minhas críticas, murmurações, esmurrando o corpo de Cristo, por não entender o processo de cura e a importância do quebrantamento. Imagine você um líder desses, ele cresce, porque ele está assumindo uma condição, ele está confessando para os irmãos, vai haver perdão, vai haver restauração, vai haver libertação, vai haver cura na vida dele, e Deus quer te ver quebrantado, esmiuçado, despedaçado, tornado em pó, vai para a cruz. Amados, muitas vezes eu também sou tentado a desistir, sabe o que eu faço? Vou para a cruz, vou para a cruz, vou para a cruz. Eu falei agora há pouco a respeito de uma família, quando ela se converte por quê? Noites intermináveis, muitas lágrimas, joelhos dobrados, intercessão na madrugada, e sofrimento solitário. Por isso que Deus está nos unindo, está nos juntando, está nos amalgamando, para que possamos viver uma outra realidade espiritual. E quando você é tratado muitas vezes, aí que entra o segredo, porque quando as coisas começam a ficar ruins, pelo menos é isso que a gente identifica, é porque a gente começou a ser tratado, é a lixa. Então Deus esmerilha, Ele rala, Ele lima, e dói, amados. Então de duas uma. Eu me lembro de um dia, que eu estava em um trabalho, da equipe do pastor Thomas Dawson, um americano, e quando uma pessoa da sua equipe foi orar por mim, ele colocou o dedo na minha testa, e disse, sai espírito de orgulho. Sabe o que eu fiz? Amém. Se Deus está falando que eu sou orgulhoso, eu sou mesmo. E daquele dia em diante eu comecei a tomar cuidado com a minha raiz de orgulho. Porque o orgulhoso diz, não, eu orgulhoso? Eu não sou orgulhoso. Pronto, já manifestou a raiz. Amém. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor, eu quero que Deus me use. Diga aí, eu quero que Deus me use.
Quando você é tratado por Deus, você se revolta com o seu pastor e liderança, porque eles são usados para quebrar você, confrontar você, testar você. O inimigo sempre precisa de uma família para roubar da fé dos demais. O inimigo sempre precisa de uma pessoa para plantar sementes erradas no seu coração, até a pessoa deixar de fazer o que faz. Preste atenção, se você deixou de fazer o que você faz de livre e espontânea vontade, porque Deus chegou e disse, não faça mais. Não, é porque a gente foi afetado, atacado, atingido por alguma coisa. Quem é usado por Deus, Deus nos chamou para servir. O desânimo não vai entrar no seu... isso aqui é interessante, deixa eu falar aqui. Quando a gente é de Deus, a gente chega assim, 2 pés no peito. Quem é usado por Deus, fala assim: Deus nos chamou para servir, o desânimo não vai entrar em nosso coração, a gente ama o que faz, servimos de exemplo para os outros, e vamos parar com essa conversa torta, porque entristece o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Numa situação assim, sempre tem alguém que é personalidade dominante, é influência, não referência. E quando o grupo é passivo, é envenenado lentamente, silenciosamente, pelo diabo, pelo inferno. Num primeiro momento, continuam nos cultos, sem servir, sem fazer nada, mas por pouco tempo. Sabe por quê? O que nos torna apaixonados por Deus é a dedicação à sua obra. Tem gente que faz coisas tão simples na igreja, mas faz com tanto coração, que é admirável. Eu olho para essas pessoas e eu digo, Deus, me ajuda a ser melhor. Eu preciso ser apaixonado também. E a gente tem que se apaixonar pela obra de Deus, pela nossa igreja, pelos irmãos, pela liderança, todos os dias. Amém? Agora, se você não muda o teu histórico passado, é só você olhar como foi o teu passado. Por que você saiu de outras igrejas? E por que você vai sair dessa também? Então, se repete o histórico passado. Isso não pode acontecer mais. Você tem que interromper este ciclo vicioso em nome de Jesus. Entra e se posiciona diante de Deus. Entra na presença dEle. Curva sua cabeça, vamos orar juntos. Diga assim: Deus, é verdade que eu te amo. Não fica de boca fechada. Agora não é hora dos pensamentos vaguearem. Agora é hora de você abrir a boca e fazer essa oração, porque ela vai te libertar. Diga assim: Deus, é uma verdade que eu amo a tua obra, que eu amo os irmãos, que eu amo o que eu faço, que eu amo o que eu deixei de fazer, que eu amo a nossa igreja. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu estava apaixonado, e eu não quero perder este amor, esta graça. Eu quero que o teu Espírito Santo nesta noite me cure. Eu me recuso a aceitar o que o diabo quer plantar no meu coração. Eu me recuso a enfraquecer o fronte de batalha na casa de Deus. Eu me recuso a ser usado pelo inimigo. Eu quero fazer a tua vontade. Me perdoa, Deus, pelos meus escorregões, pelos meus tropeços. Me perdoa pelas minhas quedas, pelas minhas incontinências, pelos meus vacilos. Me perdoa, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu quero renovar a minha aliança contigo nesta noite.
para que o Senhor me use. Eu não quero que a unção que o Senhor me deu seja interrompida. Eu quero que ela cresça. Eu quero ser mais usado por Ti. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho. Eu gostaria que o marido olhasse para a esposa agora. Você que está perto da esposa aí. E dissesse assim para a esposa, o marido: amor, diga aí, amor, eu sou o sacerdote do lar. A mulher não pode rir. Eu sou o sacerdote do lar, o chefe da casa, quem Deus levantou neste lugar para ser bênção na tua vida. E eu quero profetizar que você é bênção em casa, no nosso lar, nesta família, na minha vida e na nossa igreja. Me perdoe se em algum momento eu fui usado pelo inimigo e plantei sementes no teu coração. Agora a mulher vai dizer para o marido, vai dizer assim: amor, me perdoa, porque muitas vezes eu contaminei teu coração. Eu também quero ser bênção, eu também quero ser usada, eu também quero ter sabedoria para fazer a obra de Deus. Agora o casal vai orar, o marido e a mulher. Se a mulher não estiver aqui, o marido ora sozinho, ou vice-versa. Mas diga assim: Deus, eu quero apresentar minha família para Ti. Salva minha casa, salva o meu lar, salva a minha família. Não deixe que nenhum de nós se perca, que volte para o mundo e viva no pecado de novo, em nome de Jesus. Agora os filhos que estão perto dos pais, se não estiverem perto dos pais, que vocês possam orar juntos, orar profeticamente. Os filhos vão dizer assim para os pais: me perdoe, porque muitas vezes eu desafiei a autoridade de vocês. Eu quero ser uma bênção, como filho, como filha, nesta casa, neste lar, nesta família, na vida de vocês e na nossa igreja, em nome de Jesus. Aí os pais vão dizer para os filhos também: filha ou filho, né? Ou filhos, me perdoe também, nos perdoe, porque nós também erramos. Nós queremos que vocês possam ser felizes ao nosso lado e na igreja onde nós congregamos. Nós queremos que a bênção do Senhor possa nos unir a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Pai, eu sei que o Teu Espírito está aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor está nos unindo e o diabo não está nos dividindo. Eu sei, Senhor, que a partir de hoje o nosso coração vai incendiar, o nosso coração vai arder de novo, vai queimar, vai latejar, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, Te glorificar pelo nosso testemunho de humildade, de mudança, de conserto, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Vamos fazer uma declaração à igreja, todos nós juntos? Em nome de Jesus, nós entramos no reino espiritual para combater todo e qualquer tipo de investida do diabo contra as famílias, os lares e as casas. Queremos profetizar que estamos salvos debaixo da sua graça, misericórdia, bondade e amor. Coloca os Teus anjos nos protegendo, guardando e livrando de toda malignidade. Limpa, Senhor, o nosso coração, tira tudo aquilo que é maligno e restaura nossa mente,
para que possamos sentir, pensar e falar aquilo que é bênção na vida do irmão e da irmã, em nome de Jesus, amém. Agora você vai, respeitosamente, o teu braço, a mão direita é a mão de autoridade, você vai colocar no ombro aí de alguém perto de você, e vai dizer assim: eu quero te abençoar, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Para outra pessoa: eu quero te abençoar, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar. Amados, antes de irmos embora, vamos separar para Deus a nossa oferta de amor, o nosso dízimo, e vamos cuidar dessa casa, cuidar deste lugar. Amados, não é fácil, é um desafio, mas Deus tem prosperado a nossa igreja, Deus tem abençoado os nossos irmãos e as nossas irmãs, e eu creio que em nome de Jesus, esta tua oferta, ela é revertida em proteção, guarda, livramento, saúde, caminhos abertos, prosperidade. Eu creio que Deus te honra, quando você entrega para Ele, a sua oferta de amor e o seu dízimo em nome de Jesus, amém? Separa o que é melhor para o Senhor, mas faça com fé, faça realmente com autoridade espiritual, comprometido com o Senhor. Não é só, não, eu estou entregando alguma coisa, não, eu estou plantando, e ninguém planta de qualquer jeito, e você vai plantar, vai regar com louvores, todos os dias, crendo que realmente Deus vai mudar a tua vida financeira, econômica e material, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? O Pix já está em tela, você pode fazer pelo Pix, pela maquininha de cartão. Nós temos duas maquininhas que estão aonde? Temos ali uma com o Fábio e a outra ali com a Fábia, tá? E os envelopes, pega os envelopes, preencha os envelopes, para que a gente possa estar orando, mesmo que você tenha feito Pix, entrega, faça um envelope, tenha essa conexão com o altar, em nome de Jesus, para que a gente possa orar por você, tá? E se não trouxe hoje, por favor, entregue na administração durante a semana, em nome de Jesus. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Estenda as mãos para cá, diga: obrigado, Senhor, pela oferta depositada sobre o teu altar. Abençoe esta igreja, abençoe cada irmão, cada irmã, cada empresário, empreendedor, comerciante, negociante, que ele trabalha por conta, que tem um sonho, um projeto de vida e que pretende ter o seu próprio negócio. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que têm alguma demanda na justiça, aqueles que se sentiram lesados, prejudicados, roubados em algum momento do processo. Venha com restituição, Senhor, envergonhe os inimigos, em nome de Jesus. Tu tens o poder de mover o coração do rei, de mudar uma sentença. Tu tens o poder, Senhor, de liberar esta indenização, esta pensão, esta aposentadoria,
esta demanda. Abençoe, Senhor, aqueles que têm o seu trabalho, abençoe com aumento salarial, abençoe para que eles saiam das dívidas, que paguem as contas, abençoe, Senhor, com dignidade os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, os profissionais liberais, abençoe aqueles que precisam, Senhor, de reconhecimento do seu ofício, de promoção, em nome de Jesus. Olha para este irmão, Pai, que precisa, em nome de Jesus, do dinheiro para pagar o seu aluguel, a sua água, a sua luz, o seu imposto, o seu financiamento. Em nome de Jesus, seja com os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, amém. Diga comigo, Senhor, obrigado, porque Tu sempre me ouves, em nome de Jesus, amém. Não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Eu fiquei muito feliz de ver o Tom aqui. Aleluia! Glória a Deus. Essa princesa linda, né? Foi Deus que escolheu para você, né, Tom? Aleluia! O Ezequiel, tudo bem? Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, oi! Aniversário do Moisés. Gente, ó, meu cunhado, Deus fez uma obra tão linda na vida dele. Tenho muito orgulho de você, viu? Que você possa continuar lutando e vencendo, que Deus tenha assim muita novidade de vida, prosperidade e bênçãos para você, Arlete, para sua casa, em nome de Jesus, amém? Depois dá um abraço nele, dá um presente para ele gosta de presente. Quem é que não gosta? Claudete, Toninho querido, o que você fez aí, Toninho? Tirou uma pintinha? É vaidoso demais. Que a graça bendita do Pai seja sobre a sua vida, que você entre debaixo da proclamação do envio, que você entenda que chegar na igreja é bênção, mas sair é ponto de partida. Você vai para evangelizar e cumprir a tua missão. Que Deus te use essa semana, que Deus te abençoe com muita saúde, prosperidade, graça, fé. Deus abençoe.